Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Análise de Circuitos. Acompanhem as aulas anteriores, faça a revisão da matéria, deixe um like e subscreva o canal. Estrutura simplificada da matéria. A matéria é tudo o que está à nossa volta, ou seja, tudo o que possui massa, volume e ocupa espaço. Exemplo, são os fios condutores utilizados nos circuitos elétricos e eletrónicos, um carro, o ar, etc. A matéria é constituída por partículas fundamentais denominadas átomos. No átomo encontramos duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é constituído pelos prótons e os nêutrons, e na eletrosfera encontramos os eletrões, distribuídos em 7 camadas eletrônicas. Os prótons têm cargas positivas e os eletrões têm cargas negativas. Na eletricidade, interessa-nos apenas os eletrões. A carga elétrica de um próton equivale a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. A carga elétrica do eletrão possui o mesmo valor, mas com o sinal negativo. Já o neutrão não tem carga elétrica, então podemos olhar para o núcleo como a região positiva do átomo e a eletrosfera como a região negativa do átomo. Basicamente, o átomo é a unidade básica da matéria. Na região central, como podemos ver, temos os prótons, ou seja, temos aqui uma região positiva. E em volta ao núcleo, temos os eletrões, que representam esta nuvem que aqui está. Então podemos olhar para o átomo como olhamos para o sistema planetário. O núcleo é o Sol e os eletrões que giram em torno do e os planetas que giram em torno do Sol são os eletrões. Vamos agora resolver alguns exercícios usando as informações vistas anteriormente. Quantos eletrões existem em 1 coulomb de carga? Lembrando que a carga elétrica é uma propriedade das partículas fundamentais, ou seja, dos eletrões e dos prótons. É a capacidade que uma partícula tem de atrair ou repelir partículas à sua volta. Podemos utilizar a regra de 3 simples, lembrando da tabela que um próton tem a carga elétrica positiva de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e que um eletrão tem a carga elétrica negativa de menos 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Então podemos utilizar a regra de 3 simples. Se um eletrão tem esta quantidade de carga elétrica, então 1 coulomb de carga tem N eletrões. E depois podemos fazer sistema cruzado, N vezes 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 1 eletrão vezes 1 coulomb. Isolando o N, isto que está aqui a multiplicar passa para o outro lado a dividir. Podemos simplificar as unidades e obtemos aqui que num coulomb de carga temos 6,24 vezes 10 elevado a 18 eletrões. No segundo exercício, qual é a quantidade de carga elétrica representada por 5.500 eletrões? O processo é exatamente o mesmo. Um eletrão tem menos 1,602 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga elétrica do eletrão. Então, 5.500 eletrões terão Q. Basta fazer novamente sistema cruzado. 1 eletrão vezes Q vai ser igual a 5.500 vezes o valor da carga.
seguindo o mesmo processo, vamos obter aqui o valor de Q. Simplificando as unidades e calculando, multiplicando 5.500 pelo valor da carga, vamos obter menos 8.811 vezes 10 elevado a menos 19. Escrevendo o valor em notação científica, vamos movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda e o expoente vai aumentar 3 unidades, passando para menos 8,811 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Carga elétrica e propriedades. O átomo é classificado como eletricamente neutro se o número de prótons do núcleo for igual ao número de eletrões da eletrosfera. O corpo é constituído por vários átomos, então nós vamos falar sobre a quantidade de carga elétrica de um corpo e representamos esta quantidade pela letra Q maiúscula. A quantidade de carga elétrica é representada matematicamente por esta fórmula. É representada pela diferença entre o número de prótons existentes no núcleo pelo número de eletrões existentes na eletrosfera, multiplicados pelo valor da carga elétrica elementar, ou seja, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Se o número de prótons for maior que o número de eletrões, a diferença será positiva, então teremos uma quantidade de carga positiva. Dizemos que o corpo está carregado positivamente. Se o corpo tiver mais eletrões do que prótons, a quantidade de carga elétrica será negativa. Dizemos que o corpo está carregado negativamente. E se o átomo tiver o mesmo número de prótons e eletrões, esta diferença será nula. No caso, dizemos que o corpo é eletricamente neutro. Existe uma lei muito importante que é a lei da conservação das cargas elétricas, que afirma que no universo as cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas, apenas transferidas. E essa transferência de carga elétrica é o que nós vamos chamar de corrente elétrica e que veremos na próxima aula. O princípio da interação das cargas elétricas, ou simplesmente a lei de Dufay, afirma que cargas elétricas postas na presença uma da outra, se elas tiverem o mesmo sinal, haverá repulsão, e se tiverem sinais contrários, haverá atração. Esta lei é muito importante e vai ajudar-nos a perceber o funcionamento dos circuitos elétricos. Condutores e isolantes elétricos. Como vimos, a lei da conservação afirma que no universo as cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas, apenas transferidas. Então precisamos de um meio para a transferência das nossas cargas elétricas. Os condutores apresentam maior facilidade ao movimento das cargas elétricas. Eles podem ser divididos em dois tipos: condutores eletrónicos, em que as partículas elétricas são os eletrões livres, e os condutores iônicos, onde as partículas elétricas são os íons. Eis alguns exemplos de condutores eletrónicos: o cobre, a prata, o alumínio, a grafite, etc. Então não é boa ideia colocar o lápis nas tomadas de casa porque a grafite é condutor. Já os condutores iônicos, nós temos aqui um exemplo que é o sal de cozinha dissolvido em água, que vai se dissociar em um catião sódio e um anião cloreto. Os isolantes elétricos é o meio material que apresenta maior dificuldade de movimento das cargas elétricas, como por exemplo a borracha, o vidro, a baquelite, o enxofre, etc. Podemos aqui ver na imagem o exemplo de um fio condutor multifilar. Nós temos aqui a representação do condutor, que é aqui a parte metálica, normalmente uma liga de cobre, por exemplo. E temos aqui o material isolante. Por ele não permitir a transferência de cargas elétricas, ou porque a transferência é muito reduzida,
nós podemos pegar nos cabos sem risco de choque elétrico. Obrigado por acompanhar as nossas aulas. Espero que o curso lhe seja útil. Peço-lhe que compartilhe, deixe um like. Não se esqueça de subscrever o canal. Bons estudos e vemo-nos na próxima aula.